Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. E não é redundante nem repetitivo falar sobre este tema, porque o próprio apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1 nos dizendo o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Amém? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus, e nos dê revelação do teu Espírito Santo para edificação da nossa vida. Amém e amém. Bom, irmãos, a primeira coisa que Paulo diz é que não é redundante, não é repetitivo, não é exaustivo, nem cansativo falarmos da graça de Deus. Na América colonial, no século XVIII, houve um grande avivamento, encabeçado na figura de um grande pregador chamado Jonathan Edwards. E na medida em que Jonathan Edwards pregava, conversões iam acontecendo no país inteiro, e uma onda de conversão enorme, incontável, como jamais eles haviam visto, começou a acontecer. E Jonathan Edwards ficou maravilhado de ver o que estava acontecendo na igreja. Pastor congregacional que era. E ele decide então revisar o que eu tenho dito, o que eu tenho pregado e o que eu tenho feito nesses 2 últimos anos para que tamanho avivamento esteja acontecendo. Então, ele revisando todos os esboços dos sermões que havia pregado nos 2 últimos anos, ele descobre que todos eles haviam uma coisa em comum: ele não havia falado de outra coisa senão da graça de Deus. Ele não havia falado de outra coisa senão da graça de Deus. A graça de Deus é o centro da mensagem da nossa fé. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele não ousa pregar outra coisa senão Cristo e Cristo crucificado. Nós podemos ter muitos temas sobre os quais podemos falar. Podemos falar sobre curas, podemos falar sobre milagres, podemos falar sobre bênçãos de Deus, podemos falar sobre as promessas de Deus, podemos rechear o púlpito com mensagens estimulantes, com mensagens motivadoras, com mensagens impactantes, podemos falar de muitas coisas, mas há uma mensagem central que deve sempre ocupar o púlpito cristão: a graça de Deus. A graça de Deus. E Paulo diz: não me cansa escrever sobre a mesma coisa.
Não me cansa falar da mesma coisa. E é segurança para vocês. E é segurança para vocês. Irmãos, por que é tão importante voltar sempre a este tema? Porque a velocidade com que nós escorregamos dele é muito rápida. Aos Gálatas, por exemplo, Paulo diz em certa ocasião: me espanta como vocês tão depressa passaram do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. E qual era o outro evangelho? Era um evangelho que trazia de novo as obras para dentro da experiência da salvação. Este era o grande problema da igreja na Galácia. Trazer de novo as obras para a pregação, para a experiência religiosa da igreja. E Paulo então começa nos alertando usando palavras muito duras no versículo 2. Veja, nós vamos expositivamente passar verso a verso. Cuidado com os cães. Dura esta palavra. Cuidado com os cães. É curioso como esta expressão era muitas vezes usada pelos hebreus para se referir aos pagãos. Os judeus usavam a expressão cães para se referir aos pagãos. Lembra da história da Ciro-fenícia, que vem implorar Jesus para curar a sua pequena filha? E Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Eles estavam acostumados a serem tratados pelos judeus desta forma pejorativa, preconceituosa. Aqueles que eram de outras nacionalidades eram tratados pelos judeus como cães. E aquela mulher responde a Jesus: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E sabe o que Jesus diz? Nem em Israel eu vi uma fé dessa. Nem em Israel eu vi uma fé dessa. E Paulo usa exatamente a expressão com que os religiosos judeus chamavam os pagãos para se referir a eles mesmos. Cuidado com os cães. Porque são eles, sim, os judaizantes. O que são os judaizantes? Os que queriam trazer de volta a lei para a prática dos cristãos. E Paulo chama esses judaizantes de maus obreiros ou de cães, como ele assim os adjetiva. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado toda vez que você for em algum lugar onde alguma coisa seja exigida, além de crer em Jesus para que você seja salvo. Lutero chega a dizer certa ocasião: se alguma voz no seu ouvido te disser que precisa fazer mais alguma coisa, repreenda esta voz, porque é o diabo. Cuidado com os maus obreiros. Nós vivemos num momento da história da igreja muito produtivo e muito perigoso ao mesmo tempo. Porque você não ouve apenas a mensagem que é pregada no púlpito da sua igreja. Você vai no YouTube e ouve outras mensagens, outros pregadores. Você liga a rádio e vai assistir o culto em casa. E volta e meia aparece algum obreiro, algum mau obreiro, que tenta acrescentar obras à sua salvação. Que tenta dizer que você precisa fazer mais isso ou mais aquilo. Que você precisa se esforçar deste jeito ou daquele. Que você precisa ter esta prática ou aquela outra. Que você é proibido disso ou daquilo. Que você não pode isto ou aquilo outro. Chegam a dizer que você pode perder a sua salvação. Que você pode perder a sua salvação.
como se ela fosse resultado do que você faz. Como se ela fosse resultado da sua performance religiosa. É claro, irmãos, que nós precisamos entender que a experiência de ser salvo, ela é plena. Ela é plena. Eu não posso ter me dito salvo de alguma coisa a qual eu continuo preso. Eu não posso ter me dito salvo do pecado se eu continuo preso ao pecado. Como dizer que Jesus me salvou dos meus pecados se eles continuam governando a minha vida? Entretanto, a história ou a ideia de que se você cometer um deslize, você perde a sua salvação, é uma história de quem não compreende o poder da graça que te salvou. Porque a palavra nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E o texto continua dizendo: nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, e nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E eu gosto muito desse texto quando diz: nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Porque Jesus morreu pelos pecados que eu cometi e pelos que eu irei cometer. Porque eu não peco ocasionalmente, eu sou pecador. E preciso da graça de Deus. E é ela que me salva. Pastor Gerson Borges tem uma canção que ele diz: não é de vez em quando que eu peco. Não é de vez em quando que às vezes eu erro. Eu sou pecador e Deus é amor. Aleluia. Eu sou pecador. Mas cada vez mais, este homem velho vai morrendo para nascer um homem novo em mim. Entretanto, Lutero, o reformador, nos alerta para um fato. Ele disse: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido no batismo, mas o miserável sabia nadar. Porque ainda existem, ou existe em nós, todos os traços e idiosincrasias da nossa humanidade. A conversão não nos desumaniza, não nos transforma em anjos. A conversão apenas nos faz humanos que agora passam a ter consciência do que é a graça, a vontade, a liberdade, a verdade e a vida de Deus para si. Cuidado com os cães, porque toda vez que aparecer alguém dizendo que é preciso alguma coisa a mais para você ser salvo, além de simplesmente crer em Jesus Cristo como seu Salvador, foge desta mensagem. Foge desta palavra. São maus obreiros que querem continuar usando os artifícios poderosos de controle da religião, quais sejam culpa, medo e desejo humano. Sob este tripé de culpa, de medo e de desejos, está erigida a nova teologia evangélica brasileira. E as pessoas são fidelizadas nas suas igrejas por um discurso de culpa, de medo e de desejos a serem satisfeitos.
E vão criando crentes neuróticos. Neuróticos. Que são ensinados a viver dentro de uma bolha. Que não são preparados para lidar com a vida. Que não são preparados para fazer escolhas. Porque tudo é proibido. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela vivia uma prática de fé sempre muito saudável, muito leve. E aí, de repente, ela mudou de igreja e agora ela está numa congregação, numa denominação onde tudo é proibido. Não pode quase nem mais ligar um canal de TV porque não é proibido. Porque isso não pode, aquilo não pode ver, aquilo vai fazer mal. São crentes que acreditam que existe um poder satânico capaz de destruir as suas vidas e que é maior do que a sua liberdade em Jesus. E aí vão criando os filhos, achando que estão preservando eles das influências do mundo. A novidade, irmãos, eu não sei se você sabe, é que os filhos crescem. E quando eles crescem, eles vão entrar em contato com o mundo. Eles vão para a faculdade. E 70%, escute, eu já disse essa estatística aqui e vou repetir sempre que necessário. E 70%, 7 em cada 3 filhos de crentes deixam a igreja na universidade. 7 em cada 10, isso. 7 em cada 10 deixam a igreja na universidade. E aí os religiosos dizem, culpa dos professores doutrinadores. Culpa da faculdade cheia de ateus. Não, irmãos. Culpa de uma fé que não foi construída na liberdade de fazer escolhas, mas foi construída numa bolha, onde só se ouviu e só se viu aquilo que era permitido. Uma fé que não foi ensinada a lidar com as contradições, com os contrapontos. Porque a fé que não sobrevive às perguntas que são feitas pelo mundo, ela não tem razão em si mesma. O apóstolo Pedro diz, vocês devem estar prontos a responder com prontidão a todos quantos vos arguírem qual é a razão da vossa fé. Então, crentes que se julgam tão espirituais, porque são cercados na sua bolha de espiritualidade, mas esta não é a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é a que vai para a mesa com os publicanos, é a que vai para a festa com as prostitutas. Não se escandalize. Ele era tão comum e tão envolvido na sua cultura que ele ganhou apelidos dos religiosos. Chamavam Jesus de beberrão e de comilão. Ninguém ganharia apelidos assim se não fosse visto o tempo inteiro nas celebrações e nos lugares onde estavam os pecadores. Jesus foi rotulado pelos religiosos porque a sua espiritualidade não era a do Batista. E nós estamos vivendo um evangelho que ele não é cristão, ele é batista. Não estou falando da igreja batista, estou falando do João Batista. Por quê? Porque é a espiritualidade do deserto. De quem não entra na cidade, de quem não se veste como as pessoas, de quem não come o que as pessoas comem, de quem não ouve o que as pessoas ouvem, de quem não se relaciona com as pessoas no seu cotidiano, mas se isola nos desertos, nas montanhas dos desertos, onde os essênios ali se retiram para viver uma vida de ascetismo, para viver uma vida longe de toda a corrupção da sociedade, e grita lá no deserto, ai de vocês que vão para o inferno. Esta não é a espiritualidade
espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é aquela que entra na vida das pessoas, se veste com elas, come com elas, anda com elas, festeja com elas, está no meio delas, mas nunca perde a identidade. Porque sabe quem é. Porque antes de começar essa história, ele respondeu esta pergunta algumas vezes no deserto: se és filho de Deus, você sabe quem você é, você sabe a natureza da sua identidade, você sabe a natureza da sua fé. E Jesus diz: eu não preciso provar a minha fé transformando pedra em pães. Eu não preciso provar o meu Deus me jogando daqui para que Ele me segure e me guarde com seus anjos. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E é preciso que nós tenhamos clareza, irmãos, de que esta religião, veja, e Paulo continua: cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com os falsos ritos e práticas religiosas que são colocados como condição para você ser salvo. E olha o que ele diz: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós é que somos a circuncisão. Não é a circuncisão aquele que recebe uma mutilação no corpo. Não é a circuncisão, não é... Eu acho muito engraçado isso. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, logo que eu cheguei, um professor fez uma piada. Ele disse assim: é fácil identificar os crentes, os tipos de crentes. Você olha um assembleano e você sabe que ele é assembleano, porque ele anda com a Bíblia assim, ó. Você olha para um batista, você sabe que ele é batista, porque ele anda com a Bíblia assim, ó. Você olha para um metodista e reconhece o metodista, porque ele anda assim. E você olha para um presbiteriano e sabe que ele é presbiteriano, porque ele anda sem a Bíblia. É muito interessante, irmãos, quando o critério para se reconhecer o crente é a roupa que ele usa, é o livro que ele carrega, e não é a essência do seu caráter. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com quem precisa marcar no corpo que faz parte de alguma coisa, botar um adesivo no carro, uma camiseta no peito. Porque Paulo diz: nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. Nós que entendemos que o relacionamento com Deus não está mediado por nenhuma destas formas religiosas. Nenhuma dessas formas religiosas. Ontem nós tivemos aqui uma festa de uma empresa do curso Kumon. É um trabalho intermediado pelo Ministério de Ação Social, onde a gente loca a igreja, empresta a igreja com alguns custos relacionados para essa instituição. Eles fazem aqui, já é o segundo ano que eles fazem aqui a formatura dos alunos do curso Kumon. Os alunos vêm aqui, são premiados, e eles trouxeram uma banda, tinham meninos aqui tocando e coisa e tal, e não eram crentes. Aliás, o baterista Margarete até ficou muito impressionado com o menino, falou: você é de que igreja? Ele falou: não sou de igreja não. E aí a avó falou assim: não, ele é da Sagrado Coração, não sei o que lá das coisas. Tocaram aqui, nem sei que músicas tocaram. E é muito interessante quando eu vejo a gente querendo sacralizar as coisas, sabe? Não pode subir aqui não, porque aqui é o altar. Isso aqui não é altar, irmão. Isso aqui não é um altar. O nosso altar está nos céus, onde Jesus Cristo entrou para oferecer o sacrifício dele diante de Deus. Este é o nosso altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco de madeira que nós construímos desta forma para que você daí do fundo consiga me enxergar.
para que a palavra seja pregada ao alcance de todos. Nossa fé não está baseada no sagrado, sabia disso? Novidade isso para você, será? Que a nossa fé não está baseada no sagrado, a nossa fé está baseada no que é santo, não no que é sagrado. O cara pode subir para cantar uma música secular, talvez aí fora na vida, com o coração limpo, puro, com bondade, com sinceridade, com verdade, e está num lugar profano. E pode subir num lugar sagrado, com o coração todo torto, em adultério, todo errado. E nós não dividimos a nossa experiência religiosa, separando as coisas entre sagrado e profano. Nós somos da categoria daquilo que é santo. Por isso que nós não temos lugares sagrados, por isso que nós não temos objetos sagrados, por isso que nós não temos uma cidade santa para peregrinar para lá. Porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito. E Jesus nos ensinou que não há lugares sagrados onde se adorar. Mas os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. E o texto está nos lembrando disso. Que não é rito religioso. Que não é nenhuma prática religiosa. Mas nós, em vez disso, nos gloriamos em Cristo Jesus. Aleluia. Nos gloriamos em Cristo Jesus. E aí Paulo começa a descrever o que isso significa. Em vez de confiarmos na carne. O que você fez de espiritual essa semana? Responde para o seu coração. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você jejuou? Quantas vezes você veio à igreja? O que você fez de coisas espirituais esta semana? É claro que se você fez estas coisas, isso é muito bom para a sua vida espiritual. Mas sabe para que isso serve no que diz respeito à sua salvação? Para nada. Paulo diz, não confiamos na carne. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Por que eu carrego a certeza da minha salvação? Não é pela semana tão santa que eu vivi, mas é porque Cristo morreu por mim. E eu me glorio na cruz de Cristo. Eu quero desenvolver minha experiência com Deus através da leitura bíblica, da oração. Eu quero viver uma vida plena de santidade. Eu quero estar no culto para aprender e adorar a Deus na minha comunidade. Mas eu faço isso entendendo que estas coisas contribuem com a minha edificação espiritual, mas nenhuma delas me salva. Eu só me glorio em Jesus Cristo. Só Jesus me salva. Só Jesus me salva. Tem um outro modo da gente ler este verso. Em vez de confiarmos na carne, desconfie da carne. Desconfie da carne. E Paulo vai nos dar um exemplo muito pessoal quando ele diz: é verdade que eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo era um cara arrogante pra caramba. Não sei se vocês já notaram isso. Ele era de uma presunção danada. Ontem a gente conversava sobre isso, né? Que naquela discussão que Paulo tem com Barnabé a respeito de João Marcos, e eles se separam por causa de João Marcos, pura arrogância de Paulo. De não ser capaz de lidar com um menino que teve medo de encarar determinado momento da viagem. E ele diz assim, não viajo mais com esse cara.
Comigo ele não anda mais. É muito engraçado quando a gente vê o soberbo quebrantado, né? Quando ele está preso em Roma, ele diz assim: manda João Marcos, por favor, porque eu preciso muito dele. Mas em dado momento ele estava tão cheio de si. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, abre parênteses aqui, não tem nada a ver com o sermão. Há muitos teólogos que acreditam que esse era o grande espinho na carne contra a qual Paulo lutava. A sua vaidade, a sua arrogância. E que volta e meia ele tropeçava nela. E Paulo é um cara que ele não tem nenhuma dificuldade de dizer assim: vocês acham que vocês são pessoas boas, bons religiosos? Eu sou muito mais do que vocês. É o que ele está dizendo aqui. Eu muito mais. Você acha que tu pode se orgulhar de alguma coisa boa que você fez? É porque tu não me conhece, humilde ele, né? E aí ele começa a elencar as suas qualidades e as suas credenciais. Ele diz: eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu fui circuncidado no rigor da lei, porque a lei dizia que todo filho homem deveria ser circuncidado ao 8º dia. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu não só sou circuncidado, como eu fui circuncidado dentro do rigor da lei. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu não sou filho de um hebreu com uma mulher pagã. Eu não sou filho de uma mulher hebreia com um homem pagão. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou raça pura, vamos dizer assim. Eu sou descendente direto de Abraão. Sem nenhuma coisa que macule a minha linhagem, é o que ele está dizendo. E ele diz mais: quanto à lei, eu era fariseu. Ele era de um dos partidos religiosos dos mais conservadores. Dos mais conservadores, que eram os fariseus. E ele diz mais: quanto ao zelo, eu levava tanto a sério a minha religião, que eu era perseguidor da igreja. Eu não tolerei esta mensagem nova que esses cristãos vieram trazer, porque eu era um radical defensor da lei de Moisés, ao ponto de perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha a humildade dele de novo: irrepreensível, é como ele se descreve. Irrepreensível. Então, se alguém poderia bater no peito e dizer assim: eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa correta, esse alguém sou eu, ele diz. Mas olha o que ele fala: mas eu não confio na carne. Mas eu não confio na carne. E por que ele não confia na carne? Talvez o texto que ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, explique isso, quando ele diz: ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu possa dar o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada serei. Sabe o que Paulo descobre? Que as práticas religiosas, elas não fazem sentido nenhum se não for expressão de verdadeiro amor no seu coração. E tem gente que, se você tirar a religião, não sobra nada de bom. O que controla ele é a religião. O que faz ele fazer algum tipo de caridade, de boa ação, é a religião. Não, porque na minha religião, entendeu? É a caridade que me salva. O que faz ele abrir mão de algum tempo para fazer alguma coisa que não seja só para ele mesmo é a religião. É trabalhar na igreja, é fazer alguma coisa na igreja. O que faz ele orar, ler a Bíblia, ouvir ao culto, é a religião. Porque de alguma forma a religião diz para ele que ele precisa dessas coisas para poder, de alguma forma, receber a bênção de Deus na sua vida. Se tirar a religião, o que sobra é um grande mau caráter.
egoísta, que só pensa em si mesmo. Já viu aquele memezinho da internet que diz assim: se você precisa de uma religião para fazer a coisa certa, então o seu problema é de caráter? Porque tem gente que só consegue de alguma forma ser bom se for por causa da religião. Não é porque teve o coração transformado pelo amor de Cristo. Não é porque se compadece das pessoas. Não é porque ama as pessoas. Não é porque perdoa. É a religião. Tira a religião dele e não sobra nada. E às vezes nem a religião dá jeito. Porque está dentro da igreja e está de rixa com o irmão. Está dentro da igreja e está sem falar com a pessoa. Está dentro da igreja e exclui alguém. Está dentro da igreja e está afastado do outro. Porque o outro lhe fez alguma coisa que lhe desagradou. E que lhe incomodou. Que o magoou. Nem a religião, às vezes, tem força e poder para pacificar o seu coração. A maior prova, irmão, de que eu não sou bom é que quando eu faço alguma coisa boa para alguém, eu fico com a expectativa de que ela me agradeça. Isso me lembra sempre que pode ser que eu não tenha feito por ela, eu tenha feito por mim mesmo. A maior prova de que eu não sou bom é que eu dirijo melhor quando tem uma viatura da polícia por perto. A maior prova de que eu não sou bom é que em algum momento eu pensei em fazer alguma coisa errada e olhei para os dois lados para ver se tinha alguém vendo. E quando não tinha ninguém, você jogou o papel no chão. Essa vai para os homens, ou fez xixi na calçada. Ninguém viu. Desconfie das suas obras, irmãos, porque a sua bondade pode ser só vaidade. Eu ajudo muitas pessoas. Pode ser que seja só para aplacar a sua consciência culpada. Eu faço doações. É para você conseguir lidar com o desconforto de ver a desigualdade e não se sentir tão culpado por isso. Não confie nas suas obras. Mais uma vez eu vou citar o reformador Lutero. Lutero dizia: todas as coisas boas em mim é Cristo. Todas as coisas ruins em mim sou eu mesmo. O apóstolo Paulo, ele tem a sinceridade de dizer: quando eu olho dentro de mim, não vejo bem algum. E olha o que ele continua nos dizendo no texto. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Esse é um dos textos que eu acho mais lindos na Bíblia. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aleluia. O que eu quero, irmãos, é quando o meu Senhor voltar, que eu seja achado em Jesus. Porque se ele for olhar a minha experiência religiosa, se ele for olhar as minhas obras, se ele for olhar a minha bondade, se ele for olhar a verdade do meu coração, eu estou perdido.
Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado em Jesus, porque se eu estiver em Cristo, eu estou dentro. Se eu não estiver em Cristo, eu estou fora. E não será pelo que eu fiz, será por estar nele, por ter deixado exatamente tudo que eu faço como critério do lado de fora. Nada disso é valor, nada disso soma alguma coisa. O que para mim poderia ser lucro, Paulo diz, eu considero perda. Eu zerei a contabilidade. Não há, lembra que eu disse agora há pouco? Não há contabilidade no reino de Deus. Não há o que você possa apresentar em seu favor. Não há o que você possa apresentar em sua defesa. Não há o que você possa apresentar que torne a sua condição diante de Deus melhor. Nada, nada, absolutamente nada. Tudo isso que parece lucro para você, tenha isso como perda. Não confie nas suas obras, elas não servem para te salvar. E veja, eu não disse que as suas obras não servem, que as suas obras não servem. Eu disse que as suas obras não servem para te salvar. E ser achado nele, verso 9, não tendo justiça própria, que procede de lei, que procede de religião, que procede de regras, que procede de coisas a se cumprir e obedecer. Esta justiça não serve, mas aquela justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Este é o grande versículo da Reforma Protestante, Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé, porque o justo só é justo por causa da fé. Verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo. Aleluia. O que eu quero é conhecer a Cristo. Sabe por quê que quando nós recebemos membros na igreja ou fazemos profissão de fé, daqueles que querem fazer a profissão de fé, nós não fazemos arguição a respeito do catecismo ou da confissão de fé? Sabe por quê que nós não fazemos, ainda que a lei da igreja nos mande fazer? Porque o que não interessa para a gente é saber se a pessoa conhece a Cristo. Não se ela é calvinista, porque Calvino não salva ninguém. Lutero não salva ninguém. Armínio não salva ninguém. Ai daqueles que baseiam a sua experiência de salvação no fato de serem calvinistas, presbiterianos, batistas, congregacionais. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero morrer com Cristo, porque se morrermos com Cristo, diz o apóstolo, com ele viveremos. Amém?